hoje é um Três Tapas e hoje vamos entrevistar o Eren Fey. O cara que é o dono da Ars Arcanum, que vocês já devem conhecer do Facebook, mas também devem conhecer ele aqui da Imperium Fortuna, porque ele é dono de uma casa, parceiro. Ele é dono da Casa da Magia Caótica e de todas essas coisas meio malucas que vocês já estão acostumados a conhecer. Então vamos lá. Eren, quem é você? Olá, Gigi, boa noite a todos, boa noite, Império. E, bom, cara, eu me considero um buscador, um investigador. A magia sempre me fascinou desde a adolescência, cara. Então, além de praticar, eu também investigo, analiso resultados, mesclo alguns sistemas e dentro dessas receitas caóticas nascem algumas criações bem interessantes. Tá, então vamos nessa. Primeira coisa, já que tu curte magia caótica, agora me diz assim, por que logo magia caótica? Porque eu vejo que você posta muita coisa sobre magia natural, eu vejo que tu posta sobre Fãs Bardon e coisas do tipo e tal, mas por que logo a magia caótica? Logo ela que não é tão bem quista por todo mundo que já tem cabelo branco. Então, Gigi, desde cedo, do início da minha caminhada, as coisas foram se moldando, criando roupagens novas. Eu lembro que há uns 5 anos atrás eu comecei a praticar magia do caos e eu nem sabia o que era. Eram criações de entidades artificiais. Então eu já tinha noção assim da essência da natureza, a essência vital, ervas, cristais e os elementos. E essa junção de energias e essências, criando novos objetos, consagrando e dando uma característica, uma forma, já era magia do caos sem eu saber. E quando veio até mim essa informação, deu como se fosse um estralo, tipo, o que eu já estava fazendo era magia do caos, tá? Juntando sistemas, conceitos numa coisa só, coisas que se agregam, entendeu? Aquele tipo de mistura que tu pode agregar uma coisa a outra, uma invocação, um elemento e uma evocação, uma oratória que tipo, combina com aquela essência que tu tá usando. E desde sempre as coisas combinaram, entendeu? E quando veio a magia caótica, praticamente veio um mundo de possibilidades, tá ligado? Desde a arte de evocação, as consagrações que eu faço, tudo, até as devoções à deusa Hecate, da qual eu fui iniciado, todas elas têm relações entre si. Então, peraí, agora sim. Então, o que acontece? Então, quer dizer que, tipo, você já estudava, tipo, magia, assim como quase todas as pessoas que te seguem, e uma coisa eu tenho certeza absoluta, tem muita gente que te segue, porque quando tu posta uma matéria lá no Império, mano, bomba, loucamente, sacou? E comentário, um monte de gente falando. Então, o que você tá fazendo, na verdade, você tá na frente dessas pessoas por algum motivo. Por quê? Você começou assim como todo mundo. Começou com magia natural, começou com o seu Franz Bardonzinho ali, começou com sua Dion Fortune, e aí você foi olhando e falando, peraí, mas eu acho que isso aqui combina com isso aqui. E eu acho que isso aqui, junto com isso aqui, daria alguma coisa. E, mano, peraí, não pode fazer todo mundo junto, porque magia cerimonial vai muito contra essa questão dessa mistura. E aí tu falou, eu acho que esse negócio é meio caótico, e aí você talvez tenha encontrado algum autor caótico que te inspirou a fazer isso? Foi algo mais ou menos assim? Cara, quando eu fiz meu primeiro sigilo, que foi com base, não tinha nada a ver com magia cerimonial e nem magia do caos, era algo relacionado ao espectro violeta lá do mestre ascensionado Saint-Germain. Eu estava muito trabalhando nessa questão do espiritualismo. Então eu criei uma essência correspondente com esse raio, trabalhei com esse raio, criei um sigilo para isso, para trabalhar exatamente com essa energia. E, cara, quando eu descobri o que era um servidor mágico, eu pensei assim, o que eu fiz foi um servidor mágico. Porque eu criei uma forma, criei um sigilo que é a chave de acesso para essa energia.
e ancorei num receptáculo físico para ela se manifestar na minha vida física, começar a trazer mudanças. Então, essa base de sigilos, cara, quando eu li David Scott Cunningham, né, criando entidades mágicas, eu não sabia o que era servidores. E a magia cerimonial, para mim, era uma coisa muito fantástica, era uma coisa quase inalcançável. Porque eu abri um círculo, assim como a gente aprende na bruxaria, a gente evoca os elementos nos 4 cantos, evoca a presença dos deuses, do deus ou da deusa que você é devoto, e você tem ali um espaço ritualístico. E eu fazia isso muito naturalmente, até descobrir que o uso das ferramentas, os símbolos que eu estava usando, a parte de comandar os elementos, abrir o círculo, criar um espaço, isso é magia cerimonial. Descobri depois de muito tempo. Uma coisa que eu já estava fazendo. Cara, então é aquele lance, né? Tipo, a tua inauguração dentro do que não era magia natural e se tornou uma espécie de magia cerimonial veio disso, mas como tu já tava falando ali tal de servidores, que é o meu terceiro tapa pra você, antes de falar disso, a gente tem que falar um pouquinho de polêmica. Porque, cara, quando a gente fala de magia caótica, e a gente fala de, tipo, Jijin, Atos Negros, sacou? Imperium Fortuna. Cara, eu bati muito, mas eu bati muito em magia caótica. E, na verdade, eu, inclusive, te conheci por conta disso. Porque eu tava batendo na galera da magia caótica. E aí, eu te conheci porque eu falei, olha só, eu sacaneio magia caótica porque as pessoas não sabem exatamente como trabalhar com ela. E por conta disso, inclusive, eu fiz uma semana de rituais de magia caótica e, cara, foi um puta sucesso. E detalhe, a galera chorou durante anos por conta disso. Então agora vem o segundo tapa pra você. A magia caótica, ela é tida como piada por 80% de todos os ocultistas que praticam magia cerimonial ou que praticam magia velha guarda ou que eles chamam de magia tradicional. A magia caótica, para todo ocultista que já tem um pouco de barba branca ou os jovens que ficam babando o ovo da galera que tem barba branca, eles veem a magia caótica como: ah, vou chamar o Batman, vou fazer um ritual pro Lanterna Verde. Como é que você enxerga essa visão dessa galera que na verdade, nem todos são velha guarda e nem todos são ocultistas, mas essa banalização que a magia caótica recebeu? Tu falou uma palavra-chave ali que eu concordo inteiramente, né? Banalização. Porque, assim, no começo a gente aprendeu que a magia caótica ela veio para facilitar, né? Só que com o tempo e a prática, eu percebi que a magia do caos ela não serve para facilitar. Ela serve para revolucionar. Ou seja, para tu entrar na magia do caos, tu tem que ter já uma bagagem. Ou seja, como é que tu vai juntar magia natural, magia cerimonial, com conceitos espíritas, né? Conceitos de céu, inferno, plano astral, etc., energias da natureza. Como é que tu vai juntar isso, fazer sigilo, fazer um servidor sem ter essa bagagem, sem saber o que é a essência vital da natureza, o que são os deuses, o que acontece, a essência das ervas, o que significa acender uma vela? Como é que tu vai fazer isso sem ter esse conhecimento e sem ter essa vivência? Então, quando eu vejo ali o pessoal pedindo servidor para isso, servidor para espinha, servidor para o outro começar a pensar em ti, tipo, tá, mas tu vai praticar o quê? Tu vai acender uma vela, colar o sigilo na parede e esperar acontecer? Já andou descalços na floresta? Já cavou num buraco e botou fogo? Tipo, já fez alguma devoção aos deuses para chegar nesse ponto e causar uma mudança através de um servidor? Eu fico imaginando, eles usam como muleta isso. Então, essa banalização ela acontece por causa dessa popularidade. Essa popularidade meio
que enveredou para um lado mais, como é que eu posso explicar? O pessoal usa sem querer ter uma prática, sem ter um trabalho de fazer aula. É mais um negócio onde tu vai só acender uma vela, colar o sigilo na parede, usar ali, né, o sêmen e pronto. E não tem nenhum fundamento, não tem domínio das forças, não fez uma prática sequer e logo vai praticar isso. Eu vejo exatamente como uma banalização, porque a magia do caos ela veio para te ajudar e não para facilitar. Então aquele lance tipo, você vê que a magia caótica é uma ferramenta que ela deveria ser aprendida a ser utilizada, só que nem todo mundo aprendeu, né? E aí por conta disso a gente tem esse bando de retardados fazendo um monte de coisas retardadas, sacou? E o bom de eu não monetizar esse canal é que eu posso usar o termo, tipo, gente retardada, mas não da forma errada, sacou? Então o que rola? Eu vi muito da magia caótica sendo banalizada por conta disso. Eram pessoas que não queriam ter trabalho. E quando eu postei, naquela época, eu postei inclusive 3 rituais sobre magia caótica, e eram 3 rituais que a pessoa ela realmente tinha que ter se dado ao trabalho de ter estudado magia. E isso incomodou muitas pessoas que leram aqueles rituais, sacou? Mas a gente sabe que... Desculpa, eu até vou falar isso, mas uma verdade é... A gente sabe que a maior parte do público da magia caótica é uma galera que não se dá o trabalho. Você teria uma mensagem para mandar para essa galera que não quer se dar o trabalho? Cara, a mensagem fica bem explícita, porque assim, eu indaguei uma vez, acho que uns 5 anos atrás, um cara postou um servidor num grupo de caos, e eu achei bem interessante, o enredo tava bom, né, o histórico, ali a descrição, e eu perguntei, tu criou faz quanto tempo? Umas 3 semanas. E isso me deixou bem confuso, assim, como é que o cara faz um servidor em 3 semanas e já posta, assim, num grupo, tá ligado? Ou seja, a intenção dele não era ter o trabalho de desenvolver aquela forma de pensamento, cristalizar ela, tornar ela efetiva. Não, era largar ali o símbolo, largar a forma e deixar a crença coletiva energizar aquilo ali para ele. Então, tipo, magia, ela vem para você como uma forma de você causar mudanças. Mas nada vai mudar se você não levantar a bunda do sofá e fizer alguma coisa. Entendeu? Um servidor que eu faço hoje, por exemplo, no projeto Eras Arcano, ele demora 3 meses até ir ao público, caso ele for feito pela equipe. Se é um servidor próprio meu, eu deixo ele, né, em sigilo. Agora, feito pela equipe, ele demora 3 meses até vir ao público. Então, é um trabalho de meditação, ancorar ele num artefato físico, num receptáculo, consagrar ele, e tem outras diversas práticas que eu faço para fortalecer essa ideia até manifestar. Então, tipo, sem trabalho não tem efeito na magia. Tem que se movimentar, assim, se colocar na cadeia de eventos para participar da mudança. E é isso. Cara, bem interessante isso. E aí, então, quando a gente entra no terceiro tapa, porque, cara, vai por mim, a minha mão tá coçando aqui, porque tu tá falando de servidor durante toda essa entrevista e eu tô assim, caralho, parceiro. A gente tem a Pop Magic, sacou? A gente tem a Pop Magic e a gente tem os servidores, que é uma coisa que chama muita atenção da galera que entra na magia caótica, que é a Pop Magic. E aí vem aquela questão dos servidores, que é uma coisa que, para quem estuda magia cerimonial e etc., a gente enxerga isso como um homúnculo, né? E tipo, pra galera que curte muito magia medieval e o caralho 4,
seria uma coisa que sairia da garganta do ocultista sangrando, ia virar um diabinho que não ajuda em porra nenhuma, mas era o quê? Era o castigo do ocultista de tentar criar vida baseada em magia, porque teoricamente um ocultista não deveria poder fazer isso. Então, o que a gente mais tem são mitos, relatos e rituais baseados em tentativas do ser humano mágico, né? O mago, vamos botar assim, feiticeiro, criar uma vida, certo? Por quê? Tipo, eu vou ser sincero, pra mim a única forma de um ser humano criar vida é da velha forma antiga. Só que todo ocultista virgão tenta criar uma forma de uma forma mágica. E aí, tipo, a gente tem o homúnculo, que a gente já conhece, a gente tem os judeus com o seu golem, e aí a gente tem a magia caótica, que trouxe o servidor, certo? Que muitas pessoas falam que o servidor da magia caótica é uma modificação moderna do elementar artificial que eu acho que o Franjo Bardon falava. Mas aí me diz, o que diabos é o servidor na magia caótica? E me explica, ele realmente funciona e por que diabos meteram um pop magic no meio disso? Então, Gigi, eu vou relatar uma experiência minha que aconteceu quando eu comecei a trabalhar numa distribuidora de alimentos. Eu queria aumentar minha renda, eu queria abrir as portas, era um projeto para prosperidade. E eu idealizei o serzinho lá na forma de um leprechaun com um terninho dourado, cartola dourada, fiz o cânia dele no quadrado do sol. Eu tinha lido o livro do Oberon, Zell Heavenheart. E, cara, eu visualizava e meditava com aquela essência de prosperidade, o ouro, né, que chama a atenção da riqueza, etc. Tem esse simbolismo todos os dias, durante um mês. E, cara, eu fui aumentando de renda, um patrão vinha me chamava com um valor maior de diária, e assim foi indo, aumentei minha renda umas 4 vezes. E, cara, eu lembro de uma vez que eu saí com a minha diária e perdi, caiu do bolso. Cara, eu fiquei zangado e gritei com o negócio ali, com aquela forma. E ficou um tempo assim. Aí eu meditei, me acalmei, e quando eu evoquei ele de novo para manifestar, eu acho o mesmo valor em outro lugar, em outro local. Então, essa forma que eu dei para ele de leprechaun, cara, eu achei muito estranho porque ele manifestou essa essência de brincalhão, de esconder as coisas, de fazer se perder. E quando eu concretizei o meu objetivo, eu banhei, queimei o sigilo, fiz como se fosse um funeral ali, simbólico, né, para ele, e esqueci ele. Agora, servidor, cara, servidor em essência, ele é uma forma de pensamento. Primeiramente, ele é uma forma de pensamento que vai se cristalizando, ela vai se desenvolvendo até chegar na maturidade em que ele começa a se manifestar. Porque servidores, como eu já tinha dito antes, né, Franz Bardon e todas aquelas outras coisas. Mas me diz aí, o servidor na magia caótica, ele é diferente dos servidores que todo mundo falava que era um homúnculo, que os judeus falavam que era um golem, que, tipo, todo mundo tinha uma espécie de servidor esquisito. Que também tinha os sigilos, né? Só que o sigilo, teoricamente, não tinha vontade própria. Mas eu acho que eu ouvi falar que na magia caótica um servidor tem vontade própria. Então me diz aí, como é que é o servidor, e eu sei que é um grande sucesso da magia caótica o servidor. Então me diz aí, como é que funciona os servidores na magia caótica? E me diz, funciona mesmo? Então, Gigi, por muito tempo eu lidei com servidores, inclusive o que eu já falei aqui
sobre o meu primeiro, que eu nem sabia o que era magia do caos ainda, formando ali uma imagem, um sigilo e etc. Com o tempo eu fui formando ali um sistema próprio para a criação deles. Porque eu senti que não era só imaginar, fazer o sigilo, acender a vela e se masturbar ali para fazer o negócio acontecer. Tinha muita coisa por trás que eu senti que estava faltando. Então, desde sempre eu entendi a magia como uma influência sobrenatural, algo invisível que afeta o mundo visível. Então, tu faz essa magia, tu coloca a magia num corpo físico para atuar na nossa realidade, etc. E o servidor não deixa de ter essa característica também. No começo, cara, servidor é uma forma de pensamento comum. Então, tu desenvolve ele até ele chegar no ponto de maturidade em que ele vai manifestar o poder dele, o poder que você colocou ali, que você desenvolveu, que você praticou por dias. Ou seja, tu não vai fazer um sigilo, um servidor lá, botar uma imagem bonita e dizer que é um servidor para proteção e ele vai atuar nisso só porque tu quer. Não, tem todo um trabalho por trás de desenvolver essa forma. Então, como eu tinha dito antes, os servidores públicos dentro do meu projeto, feito pela equipe, onde a gente debate o que botar nele, o simbolismo, a forma, eles levam 3 meses para ir ao público por conta desse processo de desenvolvimento. Então, a gente vai ter ali o sigilo que a gente lida como uma forma de chave de acesso para acessar a energia dele. Tu vai ter uma evocação verbalizada. Tu vai ter também instruções de como fazer o receptáculo, já que ele é a gente lida como uma ferramenta mágica, ou seja, o servidor que dentro do meu projeto ele não tem consciência, é como uma ferramenta que tu usa para facilitar o teu trabalho, que vai te ajudar, é que nem uma enxada. Se tu fosse cortar a grama com a mão ia levar dias, agora com a enxada é rapidinho capinar um pátio. Só que a enxada não vai fazer crescer mais grama para sentir a necessidade de continuar trabalhando. Não, uma ferramenta. Então a gente lida com servidores nesse aspecto. É uma ferramenta que te ajuda a concluir os teus objetivos. Então esse processo leva tempo até a forma amadurecer, criar todo esse conceito, cristalizar ele, deixar tipo a forma pensamento bem cristalizada, colocar um receptáculo físico para que essa energia se manifeste no plano físico. E um servidor, vou dar um exemplo aqui que eu fiz já faz algum tempo já. Eu criei ele com base na egrégora de cães infernais. No aspecto de defesa, de proteção, ele tem esse viés de cortar laços afetivos nocivos, energias nocivas. Então ele te protege dessas influências hostis. E um aspecto mais ousado que eu coloquei é a quebra de demanda, entendeu? Só que ele não vai quebrar demanda só porque eu coloquei lá no textinho da descrição dele. Então ele tem todo um processo, ele já tem mais de 1 ano, eu acho, em que eu trabalho com ele, desenvolvo essa ideia, os conceitos por trás desse servidor, e além de desenvolver ele, meditar e evocar essa força, tu coloca num receptáculo para ele manifestar. E esse receptáculo, cara, eu fiz uma espécie de magia cerimonial, onde eu abri um círculo, chamei as 4 forças, chamei a presença da deusa, a qual eu fui iniciado, e fiz como se fosse uma consagração. Eu apresentei o projeto para a deusa. Então, ele é consagrado à deusa Hecate, com todo esse simbolismo. Hecate, muitas vezes, ela é apresentada ao lado de cães infernais, cães negros, né? Que também confere a responsabilidade de guardar o submundo e etc. E temos outras espécies de cães sobrenaturais também, que eu vou falar mais tarde numa matéria, né, mais voltada para esse aspecto. Então, esse projeto desse servidor de proteção, quebra de energias ruins, corte de laços afetivos nocivos, ele se desenvolve muito mais rápido quando tu tem o auxílio de uma divindade,
quando você coloca num receptáculo, porque a teoria, a tese que eu levanto da necessidade de um receptáculo é que a forma pensamento, ela se desfaz quando você esquece ela, quando você não dá atenção. Então, o processo de desenvolvimento de uma forma pensamento para se tornar um servidor é a prática constante de lembrar da forma, lembrar do sigilo, fazer a prática todo dia para ele amadurecendo. E no momento que tu coloca num receptáculo, a forma ela dura muito mais tempo. A necessidade de manutenção da forma ela não precisa ocorrer mais frequentemente. E o aspecto que ele ganha consagrado a uma divindade é participar dessa egrégora que ela representa, né? A deusa do submundo, a deusa da magia. Então ele vai participar, assim como eu fui iniciado nessa egrégora da bruxaria, ele está incluído dentro desse aspecto. Então ele se desenvolve dentro desse campo, participando dessa energia, ou seja, ele não vai cortar maldições, cortar energias ruins, destruir ataques, etc. Se eu não colocar ele dentro dessa área, colocar ele em prova, entendeu? Colocar ele junto de uma energia que está influenciando ali uma coisa nociva, se eu não colocar ele em prova, não é só porque eu escrevi que ele vai fazer isso. Então tem todo esse processo de desenvolvimento. Eu posso estar falando mais especificamente, eu tenho a matéria sobre isso postado na Ars Arcanum. Quem tiver um tempinho lá pode ler, e tem explicações mais abrangentes. Tá, e agora, olha só, tipo, eu sei que, mano, você mandou muito bem nesses 3 tapas. Você mandou muito bem nesses 3 tapas. Esse último tapa é aquele tapa que dá uma puta vontade de perguntar mais. E a minha vontade era perguntar hoje. Mas eu não vou perguntar. Mas a minha vontade de perguntar hoje seria: peraí, mas isso daí, bonito do jeito que tu mostrou, estilo Ferrari. Porque, tipo, tu não mostrou um elementar artificial, tu não mostrou um golemzinho, e tu não mostrou um servidor magia caótica de, eu vou fazer um servidor do Batman. Tu mostrou um negócio que pra mim parece muito uma egrégora. Mas isso tu vai responder no próximo 3 tapas que a gente vai fazer com você, entendeu? Então, galera, olha só. Hoje tivemos 3 tapas com o Eren Fey, que é o líder da Ars Arcanum, que também, para quem não sabe, ele é dono da Ars Arcanum na imperiumfortuna.com. E ele tem o portal dele e tal. Daqui a pouco ele vai fazer o jabá dele. Mas ele é um dos meus favoritinhos aqui. Então, galera, se vocês gostaram muito desse conteúdo, não esqueçam, a gente tem a imperiumfortuna.com, a atosnegros.com.br. Vocês gostam muito mesmo desse material? Por favor, gente, não esquece que a gente tem um Apoia-se. O Eren precisa fazer mais servidores. Então entre no nosso Apoia-se e todo o dinheiro que vocês entrarem, é só botar ali um recado. É para a Ars Arcanum. O dinheiro vai ser totalmente direcionado para ele, para o Eren fazer mais servidores para vocês. Então, agora, Eren, faz o teu jabá, porque agora a gente está terminando. Então, pessoal, gratidão por ter me convidado, Gigi. Obrigado mesmo. Quem quiser acompanhar os projetos de criações de servidores mágicos, os conceitos por trás dessa ferramenta mágica, acessa lá Ars Arcanum no Facebook. Lá nós temos posts fixos, temos a página do Laboratório Arcanum, que é onde fica postado apenas os projetos caóticos. Ali na timeline do grupo a gente tem matérias de todos os tipos, e também tem um jabazinho lá no post fixo de alguns trabalhos meus. É só acessar o grupo do Facebook, Ars Arcanum.
Então, galera, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Então, já sabem, bom final de semana e fortuna!